Então eu dizia a vocês que há uma possibilidade até mesmo da menina vir a falecer em função disso por desequilíbrios eletrolíticos e uma série de complicações, parada cardiorrespiratória. Há muitos casos assim, há muitos casos assim. O outro tipo é um restritivo purgativo. Purgativo quer dizer o quê? Que purga, que limpa, é a limpeza do organismo, né? Então elas tomam laxativos, né? Esses comprimidos para constipação intestinal, usam às vezes enemas, que é a introdução de produto, né, de um produto laxativo por via retal, e raramente induzem vômito. Não é comum a indução de vômitos em anoréxicas. Depois nós vamos observar uma diferenciação. Essa menina sofre um emagrecimento incrível, eu quero dizer a vocês, o corpo dela ela passa a ficar extremamente magra, as características da anorexia, você vai ver os braços muito finos, elas passam a andar agasalhadas até em dia de verão carioca. Isso por quê? Porque elas sofrem uma baixa de temperatura muito grande. É comum em algumas desenvolver os bracinhos, o lanugo, que é uma espécie de uma penugemzinha, um pelo, que é uma reação do organismo ao frio, né? E vão sofrendo distorções. Vai agora um caso clínico por mim acompanhado. Era uma paciente que agora tem 21 anos, ela estava cursando o curso de Português e Literatura na PUC Rio de Janeiro, e chega a mim após uma terceira internação em que ela esteve gravemente doente em decorrência da anorexia. Ficou, se eu não me engano, uma semana de UTI e o restante total foi um mês dentro de um hospital particular, caro, que a família se empenhou para pagar. O pai vendeu automóvel, vendeu um terreno que tinha em Cabo Frio, uma coisa, um impacto familiar muito grande, porque esse fenômeno compromete demasiadamente a família. E ela agora, então, está se tratando na psiquiatria, comigo na parte de psicoterapia, e ela começa a mostrar alguns dados muito importantes. Reparem bem agora. Essa internação era a terceira que ela fazia, e era a terceira que ocorria coincidentemente entre dezembro e janeiro de cada ano. Isso por quê? Porque dezembro e janeiro são meses de verão no Rio de Janeiro, e ela queria colocar biquínis e se achava muito gorda. Quero dizer a você que ela nunca foi gorda, né? A distorção da imagem corporal, ou seja, toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia que ela vivia, ela levava para um corpo que ela praticamente punia, né? Que ela praticamente caminhava para uma destruição. Então, a ideia que eu quero colocar para vocês é essa, que ela vai, então, agora mostrar o seguinte para mim. Eu pergunto, eu me lembro bem que eu disse, mas por que essa coincidência, então, né, de que você, de 3 em 3 meses, perdão, há 3 anos vem sofrendo internação entre dezembro, cara. Ela disse para mim o seguinte, no meu quarto, eu tinha um painel de cortiça, que eu prendi lá um biquíni bem pequeno, e botei assim, neste verão, eu vou caber aqui. Então vejam vocês, ela já magra, e estabeleceu um tamanho de biquíni, que eu seria leviano dizer o tamanho qual é, mas imagine vocês aí, as meninas me ouvindo, imagine um biquíni aí que talvez coubesse uma meninota, não é? Uma pré-adolescente, etc. Então, isso aí a levou a um caso muito grave. Ela ficou comigo um bom tempo, repito, se ela saiu curada, não. O quadro entrou em remissão, ou seja, ela passou a se nutrir, e para isso há necessidade sim de uma vigilância constante familiar. A ideia da escola americana que diz, não, para anorexia deixe à vontade. Não, é preciso que a família exija comer à mesa, nada de levar comida para quarto, na hora do lanche, porque elas passam a ter uma alimentação muito bem dosada quando vão para casa, nas horas da alimentação é sempre à mesa com a pessoa ao lado. Uma pessoa ao lado, não é? Porque do contrário, esse quadro se agrava, porque elas tentam de todas as formas
driblar. Há um caso que me foi contado, uma menina que estava fazendo controle, né, de pós-anorexia com um endócrino e tinha sempre aquela pesagem. Um dia ela resistiu de tirar o moletom, estava de moletom, tanto a calça como a blusa de moletom, e a moça disse: você tem que se pesar seminua, você vai ter que ficar no máximo de calcinha e sutiã, não posso pesar você assim. Tanto insiste, tanto insiste, tanto insiste, ela aí dá-se por vencida, puxa, sabe o que tinha? Dois, amarrado com aquela fita prateada, dois catálogos telefônicos, que hoje quase não se usa, né? Aqueles catálogos grossos do Rio de Janeiro, um na frente e outro atrás, amarrado com aquela fita, para mostrar que ela estava mantendo um peso, ganhando peso, quando ela estava, né, usando recursos para manter aquela magreza, que ela via gordura naquilo. Então vejam que elas usam todos os recursos. E o mais interessante, eu me esqueci de dizer isso, da primeira consulta que nós tivemos, que foi uma entrevista, não é? Para eu ver qual seria o meu projeto clínico, né, de intervenção nesse caso, ela me diz o seguinte: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, o doutor fulano, né, parece que é seu amigo, ela falou assim, mandou-me aqui, mas eu não sei, eu estou fazendo uma ótima, estou muito bem, estou muito saudável. É comum essa alegação. É comum também, eu atendendo os dependentes químicos, né? É muito comum. Não sei o que eu estou fazendo, estou numa ótima, eu paro quando quiser, eu uso cocaína, uma coisa, seja que for, mas eu, na hora que eu quiser eu paro. Para nada, é difícil parar. A mesma coisa quase com a anorexia. Então, tivemos um trabalho muito interessante, ela progrediu muito. No segundo semestre deste ano que estava trabalhando comigo, ela reassume a faculdade, que o ano ela estava parada no primeiro semestre, desde janeiro, né? Que eu estava atendo ela estava. As aulas começam em fevereiro, não é isso? Ela já estava num outro período, porque essa internação dela foi, se eu não me engano, ela tinha 18 anos, a primeira, 19, 20, exatamente. Ela estava terminando, então ela volta no segundo semestre. Eu posso estar fazendo uma confusão de datas, localização, vocês desculpem, né? Mas então o importante é, se ela volta à faculdade, retoma as atividades, passa a ter uma atividade esportiva, porque ela não tinha uma atividade física sistemática, supervisionada, né? Ela fazia o seguinte, fazia o que toda anorexica faz. Ela malha, suspende a alimentação e malha, vai para a academia 2 vezes por dia. Não sei como as academias admitem, mas vão, né? Então ali ficam perdendo mais caloria e magra, cada vez mais magra, chegando em casa e tomando um copo d'água. Então essa cliente, como dizia a vocês, ela voltou e tudo sob supervisão médica, né? Lembrando sempre que ela foi atendida no hospital e continua com a equipe interdisciplinar, né? Porque é uma coisa que é comum, o referencial endocrinológico dela se altera demasiadamente. É interessante mostrar a vocês que a primeira coisa que observa-se num quadro de anorexia é exatamente a amenorreia, ausência de menstruação. Então, é preciso trabalhar com o endocrinologista, cardiologista, o psiquiatra que trabalhava com um tipo de medicação muito adequado, aliás, que deu muito certo para ela, e eu na parte da psicanálise, da psicoterapia. Então, esse é um quadro que se apresenta. Eu queria dizer um outro exemplo ilustrativo, rapidamente, lembrei-me agora de uma outra paciente minha anoréxica que ela tinha, deixa-me ver se eu me esqueci de um detalhe aqui, assim, ela foi a uma festa familiar e lá uma tia disse para ela assim, poxa, você está tão linda, ela botou na cabeça, linda que eu estou gorda. No dia seguinte suspendeu a alimentação total, restrição total, nem sequer comeu o mínimo que ela comia, que era duas rodelas de banana com água, não comeu nada e foi para a academia, malhou. Né? Então é importante isso. Um outro detalhe que eu queria colocar para vocês de forma assim muito exemplificativa é que nesse quadro dessa anorexia que eu atendi, que estava depois da terceira internação, essa menina ela tinha uma relação péssima com a mãe, péssima.
Ela achava a mãe isso, aquilo, aquilo outro. Vou parar um instantinho.